Olá, seja novamente muito bem-vindo. Meu nome é Denis Silva e vocês estão no canal Raciocínio Sagaz. Sejam muito bem-vindos. Se é a primeira vez que você está aqui conosco, por favor, se você curte conteúdos bíblicos, traduções, entrevistas, assuntos históricos, por favor, se inscreva, compartilhe essas informações, dê o seu like para que esse conteúdo ele se espalhe para mais pessoas. Também queremos saber a sua opinião sobre esses assuntos, então, por favor, comente, para que todos nós possamos ser edificados e não somente ter conhecimento acadêmico, mas principalmente para a nossa ajuda em sentido espiritual. Hoje, nós novamente teremos um privilégio de ter uma entrevista. Estou aqui com um convidado muito especial, Jonathan Fernando Custódio, erudito e autor do livro que eu vou até apresentar aqui para todos vocês, que acho que vocês já conhecem. É esta obra aqui, A Cruz, um símbolo pagão no meio cristão, produzida aqui pela editora Chiado Books. Para aqueles que talvez já saibam do assunto, eu fiz uma série de vídeos com base, então, neste livro aqui, falando a respeito da origem da cruz e tudo mais. E hoje tenho o privilégio de entrevistar o autor, o dono, então, dessa obra aqui para nós, para falarmos um pouquinho mais a respeito desse assunto, mas agora de uma forma muito mais técnica, muito mais acadêmica. Então, seja muito bem-vindo, Custódio, Jonathan Custódio. É um prazer estar com você aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Denis. É um grande prazer estar aqui em seu canal, né? Fazendo essa entrevista. E que todos os ouvintes possam tirar proveito do que for explanado nesse bate-papo, né? E queria parabenizá-lo pelo grande esforço em fazer a série dos meus estudos, né? Por quê? Porque é um assunto difícil, bem polêmico, né? O que exige uma leitura apurada e bastante coragem para expô-los ao público. Obrigado, Jonathan. Para mim foi um privilégio, né? Ter esse material em mãos, que eu, particularmente, achei muito profundo, com muito embasamento, né? Então, procurei ali, de uma forma, dando o meu melhor para tentar transmitir um pouquinho do que você compartilhou conosco, e hoje vamos ter mais essa oportunidade, né? De uma maneira mais profunda ainda, para falar um pouquinho, não somente o que o livro ele traz atenção, mas até outros estudos que você tem para compartilhar conosco. Ok. Então, vamos lá para a série de perguntas? Vamos lá. Eu vou usar e abusar das perguntas, né? Vamos lá. Se prepara aí. Então, a primeira pergunta, Jonathan, que eu gostaria de fazer para você é qual que é a sua formação acadêmica, né? E também você trouxe atenção que é erudito em troféus de vitória, tanto da Grécia e em Roma, né? Você poderia também explicar um pouquinho a respeito disso, né? Qual é a sua formação e o que eram esses troféus de vitória, né? Pelo qual você estudou tanto. Bom, a princípio, eu não me auto-intitulei, né, como um erudito, né? Mas quem me deu esse título de erudito foi o historiador, arqueólogo, egiptólogo e professor Dr. Luiz Miguel Araújo, né? Inclusive, se ele estiver assistindo essa entrevista, um grande abraço aí para ele, né? Em nossas conversas, ele disse: "Você é um erudito." Aí eu pensei, né? Como assim? Eu não tenho nenhuma formação acadêmica no sentido de ensino superior, né? Mas para entendermos essa questão de erudição, vamos aos sinônimos dessa palavra, né? Temos então as palavras entendido e instruído como sinônimos. Acho que quem leu o meu livro ou de alguma outra forma acompanhou a minha trajetória dos meus estudos sabem que eu sou bem instruído ou entendido, né, no assunto dos troféus Vitória, ou seja, a cruz. E no site academia.com, né, que é um dos mais importantes sites em assuntos acadêmicos do mundo, estou no top 5% em visualizações em apenas 2 anos. Então, inclusive, os visitantes do exterior são de 3 a 4 vezes a mais do que os visitantes brasileiros. Então, isso é um grande feito para mim, né, em tão pouco tempo.
Então, portanto, sou de fato um erudito nesse assunto. Eu costumo dizer que eu comecei do fim, né, Denis? Eu já tenho a tese defendida e publicada, só falta a graduação e o mestrado. E também tenho um bom conhecimento na área da ciência da crítica textual do Novo Testamento, na antropologia e história. Inclusive, estou escrevendo mais 2 livros, né? Um é sobre a antropologia e o outro é na área da história sobre judaísmo e cristandade. Mas a minha formação e profissão, de fato, se limita a técnico em transações imobiliárias, vulgo corretor de imóveis. Nada a ver, né? Mas eu amo o mundo dos negócios, né? Também sou investidor, tanto no setor de empréstimos como no setor físico imobiliário. Ok, Jonathan. Eu acho que esses esclarecimentos é importante porque muitos têm uma visão um pouco distorcida, né? Às vezes as pessoas acham que o conhecimento ele só é válido se a pessoa ela tiver um canudo na mão. Elas esquecem que talvez isso possa te ajudar em alguma coisa na questão de promover algo, até pode ser, né? Mas isso não quer dizer conteúdo intelectual, acadêmico, de fato, né? Sobre um determinado assunto. Porque pesquisas são pesquisas, né? Exato. Isso vai do interesse da pessoa e o embasamento onde ela procura se profissionalizar dentro de um assunto, se aprofundar dentro de um assunto. Isso é importante. E o exemplo seu deixa muito claro isso, né? Esse reconhecimento de uma instituição e de pessoas importantes dentro dessa área, né? Tudo bem. Conforme eu apresentei aqui, vou apresentar novamente, né? Aqui está a obra do Jonathan. Então, a pergunta que eu faço é por que surgiu essa ideia de fazer esse livro sobre a cruz, Jonathan? Bom, desde criança, eu me identificava muito com o livro do Apocalipse, né, ou Revelação, e quando eu lia sobre as visões de São João, né, sobre a besta ou fera, sobre a prostituta e a Babilônia Grande, isso me despertava muito a curiosidade, né? E o mais interessante é que quando eu estava afastado de Deus, lá pelo ano de 2008, em minhas navegações ali pela internet, sempre me aparecia assuntos sobre nova era, sobre nova ordem mundial, Illuminatis, ordens secretas como Sociedade Teosófica, maçonaria, entre outras, né? Até que assisti uma série chamada A Chegada. E muitas coisas me arremeteram às visões de João no livro do Apocalipse, né? No entanto, era uma série um tanto antissemita, eu diria, né? E, se não me engano, inclusive é de origem muçulmana, né? E eu discordava em vários pontos e tentei alinhar as minhas reflexões com o verdadeiro cristianismo. E foi praticamente ali um despertar, né? E alguns anos depois comecei a dar os passos para eu me reconciliar com Deus, né? E isso se deu em 2012. E a minha intenção era expor a Babilônia Grande, né? Mas quando cheguei no quarto tema, que era sobre a cruz, né? Pensei que seria simples e rápido, mas quanto mais eu pesquisava, mais eu acrescentava matérias nesse tema. E quando eu me dei conta, estava tão envolvido que mergulhei de vez nesse mundo, né, estranho e obscuro. E os anos foram passando, e os estudos só se acumulavam, e cheguei à conclusão que deveria escrever algo específico e extenso sobre o assunto, né? Fiz um blog, onde não só falava sobre a cruz, né, mas era o assunto que eu recebia mais visitas e comentários do mundo todo. Então, logo depois, eu organizei a matéria no PDF e mandei para um amigo e irmão de fé, né? Aí ele disse, cara, o jeito que você escreveu a matéria parece uma tese de mestrado. E foi aí que eu tive a ideia de escrever um livro, né? Fiz um esboço e mandei para a editora.
Fui aprovado e a editora me estipulou um prazo de 3 meses para entregar o livro completo. Interessante. Esse blog ainda está ativo? Ele não está ativo. Está ativo? Ah, tá ok. Chamava Tiratema Bíblico. Ok. Se ele estivesse ativo, né? Então eu poderia indicar para o pessoal, às vezes, querer saber mais informações, né? Então serviu por um tempo para você ir elaborando, né, os seus estudos e temperando a ideia aí para produzir uma futura obra aí, né? Certo? Esses passos são interessantes conforme a gente vai indo numa trajetória, né? A próxima pergunta que eu gostaria de fazer, Jonathan, é o seguinte, ó. Como é que foi, embora você falou um pouquinho aí agora, né, sobre a elaboração do seu livro, você poderia aprofundar um pouquinho mais nisso? E se também há alguma particularidade na sua obra que você queria compartilhar conosco, alguma coisa que ainda talvez você não comentou, queria fazer isso para nós? Bom, eu tive que pesquisar como se escreve uma tese, né? As regras das citações, as regras de como escrever as referências bibliográficas, como usar as imagens, né, sem ferir as leis de direitos autorais. Pois tudo tem que estar de acordo ali com a ABNT, né? Eu até contratei um desenhista para fazer as imagens ilustrativas. E quando cheguei na parte da revisão, eu percebi que estava fora do meu orçamento, né? Então, se você olhar lá no início do livro, na parte de revisão, está o meu nome. Mas gramática não é o meu forte, né? E pensei, o assunto é um tanto complicado, eu queria expor numa linguagem simples e de fácil entendimento, então, nada melhor do que eu mesmo fazer a revisão. E mesmo sabendo que há pequenos erros ortográficos, a originalidade é pura. Tudo o que está no livro foi o que realmente escrevi. Nenhuma interferência externa houve ali. E mandei um esboço de como queria a capa, né? E a editora me mandou 3 capas diferentes para eu escolher. Ok. Eu acho que essa originalidade, essa personificação de um material, acho que ela é importante, né? Porque eu acho que ali ela pega a essência do dono, né, do autor da obra. Mostra o que de fato que está ali, por mais que tenha depois uma ajuda técnica para produzir o material em si, físico, né? Mas ali tem todo o conteúdo, tanto intelectual como emocional do autor, né? Ali está a minha alma. Exatamente. Ainda mais se tratando de livros, isso acho que dá peso, né? Aqueles que apreciam livros físicos, isso dá peso porque é como se você estivesse entrando realmente no mundo, né? Na mente do autor daquela obra. Sim. Isso é verdade. Próxima pergunta é o seguinte, Jonathan. Muitos grupos, e acho que um dos grupos mais conhecidos são as Testemunhas de Jeová, a gente depois vai até entrar um pouquinho mais à frente disso, elas, diferente da grande maioria das religiões, elas não acreditam que Jesus morreu numa cruz, crucifixo, né, numa trava cruzada, mas num poste reto, né, de acordo com os estudos, até mesmo a língua grega e tudo mais. Aí, talvez, quando elas observam o título, né, a cruz, um símbolo pagão no meio cristão, elas talvez não achem que tenha muito sentido. Deveria aqui, em vez de ser o título cristão, tinha que ser o título cristandade, né? Mas por que talvez você optou por usar o título cristão em vez de usar o título cristandade? Veja bem, Denis. Quem disse, se tratando da Testemunha de Jeová, né? Quem disse que esse símbolo nunca esteve entre as Testemunhas de Jeová que se intitulam cristãos, né? Logo no início da Igreja Primitiva Cristã, né? Houve infiltrações do paganismo no cristianismo, né? Isso é explicado no livro Proclamadores do Reino, página 37, aqui em mãos, ó. Diz o seguinte, vamos ver aqui, ó. Vou colocar o slide. Tem como você colocar aí? Compartilha aqui, vamos ver se eu consigo. Vai. Isso.
Está escrito o seguinte aí na página 37, né? Olha só. Contudo, com a morte dos apóstolos e o enfraquecimento da estrutura organizacional, tais ensinamentos claros foram corrompidos com a infiltração no cristianismo de doutrinas pagãs. Então, só, em outras palavras, um símbolo pagão introduzido no meio cristão, né? Então, a cristandade foi criada para corromper o verdadeiro cristianismo. E se você continuar lendo a matéria na página 37, ali a Sociedade Torre de Vigia usa termos cristãos e cristianismo para identificar esses apóstatas, né? Além disso, na página 200 do mesmo livro, mostra que a cruz e a coroa esteve presente na revista Sentinela de 1891 até 1931. E somente em 1936 a cruz foi abolida entre as testemunhas de Jeová. Então, por quase aí meio século, né, a cruz esteve entre os cristãos, assim como se consideram as testemunhas de Jeová. Mas ainda tem um outro argumento, né? Meu livro não foi somente escrito para as testemunhas de Jeová, né, mas para todo aquele que se autodenomina cristão, né? Mesmo ele fazendo parte da cristandade, esses acreditam ser cristãos verdadeiros, né? E também a comunidade científica identifica todos os pertencentes da cristandade, ali, a cristandade em geral, como sendo cristãos, né? Então, eu tive vários motivos para tal uso do termo. Então, essa é uma questão, para mim, meramente irrelevante. Ok, Jonathan. Trazendo a atenção do movimento, né, do comecinho, depois, mais tarde, um desses movimentos se tornou Testemunho de Jeová, que são os estudantes da Bíblia, usavam esse símbolo. Na verdade, alguns deles, até hoje, alguns desses movimentos subsistem até hoje, né? Embora muito quase inexistente, mirradinho, né? Praticamente ninguém lembra deles, né? Mas eles ainda sobrevivem, eles usam ainda a cruz coroada, né? Que se falava, né? Que era uma cruz com uma coroinha, né? Representando a coroa de Jesus. Outras igrejas também usam esse símbolo, né? Dessa cruz coroada, né? E depois, com o passar do tempo, mais estudos foram revelados, entre as Testemunhas de Jeová, esse símbolo foi descontinuado, mas pertenceu à história passada delas, né? Então, estava no meio cristão. Exatamente, Exato. Tudo bem. O que acontece, o que a gente até comentou no comecinho, indo para a próxima pergunta, Jonathan, muitos tentam desmerecer, né, o trabalho das pessoas, e aqui eu estou incluindo o teu trabalho, né, pois usa o argumento que não importa o formato do instrumento em que Jesus morreu, e sim o sacrifício, a gente tem que se concentrar no sacrifício de Jesus. Como você encara essa questão? Não importa se Jesus morreu de braço aberto, de cabeça para baixo, de costas. O importante é que ele morreu. Como é que você encara isso? Eu deixei claro no debate com o professor de hebraico Samuel Monteiro, né, que não está explicitamente em evidência ou isoladamente a questão sobre o formato em si, mas o que significa a crucificação. O arqueólogo Dr. Rodrigo Silva, né, ele afirmou que a cruz da crucificação é, de fato, origem pagã e não judaica, pois a cruz foi uma invenção dos pagãos, né? Então, desse ponto de vista, as testemunhas de Jeová estão certas. Mas a questão é, a cruz também era usada como símbolo da idolatria pagã ou somente como um mero instrumento de tortura e morte? Essa é uma pergunta relevante, pois se a cruz era usada como um símbolo da idolatria ali pagã, né? Então, esse símbolo deve ser repudiado pelos cristãos, porque os cristãos não devem estar envolvidos com a idolatria, que é um pecado seríssimo, né? E eu mostro claramente em meu livro que a cruz usada nas igrejas cristãs é, de fato, um símbolo pagão, mesmo essas igrejas alegando veemente
que a cruz ali representada seja um instrumento de tortura, mas não é. Mas o mais curioso é que tanto a cruz como símbolo da idolatria, como instrumento, é a mesma cruz, mas com objetivos diferentes. E como isso se dá? A cruz nada mais é que uma representação de um Deus de braços abertos que traz proteção e bênçãos. Como símbolo, no seu cotidiano ali, os pagãos, eles pediam proteção e bênçãos a esse Deus, né? Para diversas finalidades. E como instrumento de tortura, era um Deus punindo e condenando na prática, que nada mais é que um tipo de proteção da comunidade ou império contra os inimigos e criminosos. Então, não tem escapatória. A cruz como instrumento de tortura e morte é também um ídolo punidor, protetor, usada pelos romanos. Obrigado, Jonathan. É porque muitas vezes as pessoas se concentram só no ato em si do sacrifício. Mas ela esquece da questão cultural, religiosa que estava por trás, né, de alguns métodos de tortura que havia nos impérios do passado, inclusive em Roma. Então, será que Deus permitiu que Jesus morresse, né, como punido por um Deus falso? Seria uma desonra, né? A forma que Jesus morreu, ele já morreu como malfeitor, já morreu como desonra. Mas será que ele chegaria até o ponto desse, de ser morto por um Deus falso, né? Inclusive, mais para frente, vamos ver um detalhezinho aí que é bem polêmico, né? Que existia na cruz aí. E nós vamos ver se Jesus realmente morreu dessa forma aí, né? Exatamente. Muito bem. Próxima pergunta que eu gostaria de fazer para tu, Jonathan. Algumas testemunhas de Jeová, elas, talvez, obviamente, né, respeitamos a opinião de todos, alegam que possui tudo o que precisa para saber sobre a cruz, o estaca, ou qualquer outro tipo de assuntos, né? Tanto históricos como os bíblicos, na própria publicações da Torre de Vigia. Mas como que você enxerga, assim, tal questão? Bom, em relação às testemunhas de Jeová, né, que alegam que não precisam do meu estudo sobre a cruz, né, pois já possuem tudo o que precisam, acho que você mesmo pode responder essa questão, né, já que leu o meu livro, né. Vou lançar a base para entenderem, antes que me chamem aí de apóstata, né. Não quero causar nenhum tipo de rebelião ou se colocar no lugar do corpo governante. Até porque a minha tese tem os mesmos fins que a Torre de Vigia, os mesmos ensinos, que é o quê? Primeiro, a cruz é um símbolo pagão. E segundo, Jesus não morreu crucificado, mas sim no único poste ou estaca reta. Mas ter os mesmos fins não significa ter os mesmos meios. Existe uma diferença aí, né? Então a questão é, qual é o meio que você utiliza para provar os fins? Porque se você usa um meio sem fundamento, esse fim se torna duvidoso. A fórmula perfeita, o ideal para se provar algo, é sempre o conjunto que tento buscar em minhas pesquisas, que são 3 aspectos. Eu vou mostrar aqui agora no slide, né? Primeiro, aí, ó, as evidências arqueológicas como artefatos, pinturas, grafitos, esculturas, amuletos, etc. O segundo aspecto são as evidências em manuscritos antigos. E o terceiro é a tese argumentativa e interpretativa de uma autoridade, como, por exemplo, pesquisadores especializados no assunto. Então, surge a pergunta, né? A Torre de Vigia contém tudo o que você precisa? Se você está falando da necessidade de obter a salvação com suas doutrinas centrais e ser um membro funcional dentro da congregação, sim, ela contém tudo o que você precisa nessa questão. Agora, se estamos falando do conceito de verdade absoluta, a resposta é não.
Por quê? Deles, vivemos diante de uma verdade relativa, né? E para possuirmos uma verdade de maior grau, é extremamente difícil. Veja o número de manuscritos em hebraico, aramaico e grego que já foram encontrados. Veja a enorme quantidade de bíblias e possíveis traduções. Veja as inúmeras crenças e as mais diversas interpretações sobre um determinado assunto. Nem no meio acadêmico há consenso sobre um determinado assunto. Eu acredito que a Torre de Vigia possui graus acima da média em direção da verdade absoluta, mas não possui a verdade absoluta. Se há novos entendimentos, se há novas fontes de pesquisas, se há mudanças até mesmo organizacionais, então é nítido que a Torre de Vigia não possui a verdade absoluta. Senão, não haveria a necessidade de mudanças. Esse é importante, esse raciocínio, né, para esclarecer alguns assuntos, porque o conhecimento ele é contínuo, é constante, né? A própria Bíblia mesmo fala, né? Isso significa a vida eterna, que conheçam a ti. Aí tem uma notinha na tradução do Novo Mundo, e isso é necessário uma constância, né? Uma ação contínua. O conhecimento de Deus é infinito. Então, por mais que nós estudamos, e nós somos conhecidos como estudantes da Bíblia, é algo que nós estamos fazendo constantemente. Por isso que até mesmo os opositores reclamam disso, né? Vocês estão sempre mudando de opinião, de coisa e tal. Não, mudamos sim, porque coisas são esclarecidas, então a gente precisa acrescentar conhecimento, retificar talvez um entendimento que não tínhamos antes, a gente vai ter que mudar aquela visão, a gente vai continuar no erro só porque vai ficar feio se a gente mudar? Não. Se está errado, a gente vai mudar, a gente tem caráter para isso. Exato. Personalidade para isso. É uma constância. Mas é o que você falou. O conhecimento básico que conduz à vida eterna, as bases do verdadeiro cristianismo, esse a gente é suprido pela congregação verdadeira. Né? Sim. Então esse é imutável. Exato. Assuntos secundários, a gente está aberto para pesquisas, análises, né, discussões, para agregar a fé principal nossa. Né? É isso aí, Júnior. Muito obrigado. Desviando um pouquinho aqui do assunto a respeito da cruz, né? Eu acredito também que muitas testemunhas de Jeová, elas, principalmente aqueles que são apologistas, são mais apetitosos, né, nessas questões técnicas, acadêmicas, de alguns assuntos, né, para aumentar em conhecimento. E eles acabam sendo mal compreendidos, né? Mas você gostaria de aprofundar um pouco mais sobre essa questão? Como é que esses irmãos, muitas vezes, eles são vistos por outros, né? Esses conhecidos como apologistas. Claro, será um prazer. Vamos lá, né? Bom, se imagine em um outro cenário. Imagine a dificuldade e a resistência que provavelmente teria se nascesse em uma cultura totalmente diferente, com costumes e crenças onde nem mesmo Jesus Cristo é bem conhecido. Será que se alguém pregasse sobre Cristo como o único Salvador, você aceitaria? Você se converteria a Cristo e iria abandonar todos os costumes e crenças e estilo de vida? A questão é mais profunda do que isso e vou ao ponto. Será que a verdade é inerente ao seu ser, independentemente de como se desenvolveu como pessoa ou como foi desenvolvido o seu sistema de crenças? Ir contra aquilo que sempre te deu suporte, experiências, convivências comunitárias, costumes. É fácil se abster de tudo isso? Então, notamos que a verdade absoluta, ou até mesmo se aproximar da verdade, é algo muito difícil de se conseguir. E pergunto, o quanto você se dedica em busca da verdade absoluta? Já se certificou de todas as coisas ou está em constante busca pelo conhecimento exato? Assim como exortou o apóstolo Paulo?
Em que nível de excelência você se encontra? Alguns podem dizer, mas a Bíblia não fala de níveis de conhecimento e entendimento. É mesmo. Vamos ver aqui o slide, ó. Paulo, aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 11 a 14, disse que era difícil explicar a respeito de Cristo, porque eles se tornaram lentos em entender, que precisavam tomar leitinho, porque eram crianças em entendimento e conhecimento. E frisou que o alimento sólido é para os maduros, que têm capacidade de discernimento. E Paulo ainda disse que eles, àquela altura, já deveriam ser instrutores, ao invés de serem alunos do primário, em outras palavras, né? Eu não estou me colocando, frisando novamente, né, no lugar do corpo governante, por escrever um livro sobre um assunto que envolve a Bíblia e a religião. Mas estou com certeza na posição de instrutor, que era o que Paulo esperava dos hebreus. Se existe alguma pretensão da minha parte, no máximo, seja de se colocar no lugar de pesquisadores como Vine, por exemplo, de ser fonte das pesquisas da Torre de Vigia nesse assunto. Não misture as coisas. Existe uma grande diferença entre pretender se colocar no lugar do corpo governante e pretender se colocar no lugar de alguns pseudos pesquisadores da cristandade. Existe essa diferença. Eu vou colocar aqui no slide um outro exemplo, ó, que é o de Apolo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 24 a 26, diz que esse homem era o quê? Ó? Eloquente, que possuía um grande conhecimento das Escrituras, instruído no caminho de Jeová, fervoroso no espírito, ensinava sobre Jesus com exatidão, discursava corajosamente na sinagoga, mas conhecia apenas o batismo de João, né? E o que aconteceu a seguir? Priscila e Áquila chamaram-no em particular para explicarem com mais exatidão o caminho de Deus. Será que Priscila e Áquila estavam enfunados do conhecimento e pensaram: olha, Apolo, você é muito bom, hein? Mas você tem que aprender um pouco mais com os mestres aqui. Será que o objetivo deles era de se exibirem e menosprezar Apolo? Ou tiveram uma atitude nobre para levá-lo ao conhecimento exato? Você tem a humildade e a capacidade de diferenciar as intenções, caso isso aconteça com você? Ou vai logo julgando que a pessoa que tenta lhe passar um conhecimento está, na verdade, enfunado com o conhecimento, né, que possui? Portanto, temos que tomar cuidado com as nossas conclusões. E um quinto que eu vou mostrar aqui no slide, né? Um terceiro exemplo, né? Atos, capítulo 17, versículos 10 a 11, né? Paulo disse claramente que os bereanos eram de mentalidade mais nobre do que os de Tessalônica, mas não só porque aceitaram a palavra com vivo interesse, mas que examinavam cuidadosamente as Escrituras, todo dia, para ver se tudo era assim mesmo. Então fica claro os níveis de conhecimento e entendimento dos envolvidos. Mas muitos dizem, né? Eu não me interesso em me aprofundar nas coisas, eu não tenho cabeça para isso. Ou dizem, né? Isso, para mim, não me interessa. Ou chego a questionar, né?
No que você vai usar isso? Se você pensa assim, você é de nível baixo, né? É criancinha, é aluno primário. Se esquece que a Torre de Vigia dedicou décadas de estudos acadêmicos sobre biologia, arqueologia, história e etc. Ah, mas Paulo se refere ao conhecimento da palavra. É mesmo? Que palavra? Olha só, primeiro, a Bíblia que você tem em mãos. Quem traduziu para você? Um excelente estudioso da Torre de Vigia, erudito em hebraico, aramaico e grego, certo? Segundo, qual manuscrito que foi escolhido para fazer a tradução? Um excelente estudioso da Torre de Vigia, estudou sobre a ciência da crítica textual, analisou profundamente quais eram os melhores e mais antigos manuscritos que deveriam ser traduzidos. Terceiro, como que você sai da Babilônia Grande se desvencilhando de qualquer resquício do paganismo? Um estudioso da Torre de Vigia estudou história, arqueologia e analisou ali as origens de certos costumes, símbolos e liturgias e chegou à conclusão de que são de fato pagãs. Quarto, como você prova que Deus existe e que criou todas as coisas? Um excelente estudioso da Torre de Vigia estudou sobre biologia, astronomia, física e etc., para trazer argumentos científicos a favor do nosso Criador, inclusive refutando a teoria da evolução. Então percebemos claramente que não tem como dissociar os estudos acadêmicos da Bíblia. Vou mostrar algumas publicações aqui como exemplo, ó. Que dá para ver, né? Dá. A origem da vida, né? 5 perguntas que merecem respostas, né? Se você olhar lá no final, né? Temos as referências bibliográficas, né? Que são muitas referências bibliográficas, né? São estudos altamente acadêmicos. Um outro exemplo é esse livro aqui. A vida, né? Qual a sua origem? A evolução ou criação? Também lá no final temos as referências bibliográficas, né? E vimos que exigiu um estudo muito apurado, né? Bem apurado, científico, né? Quanto tempo de pesquisa você acha que demoraram para trazer um assunto como esse, né? Acho que demorou bastante, né? Se você vê lá as referências bibliográficas, acho que demorou bastante, né? Você dá valor? Portanto, você que tem esse tipo de raciocínio de que, eu não me interesso em me aprofundar nas coisas, eu não tenho cabeça para isso. Eu não vou dizer, que nem Paulo, que você é criancinha. Eu vou ser um pouco mais radical, se você me permite. Vá morar no estábulo e comer capim, vai. É assim que eu termino essa pergunta aqui. Isso é importante, Jonathan, que você traz atenção, porque uma coisa que as pessoas confundem muito é você ter conhecimento, se esforçar em ter um conhecimento dentro de uma área, e uma coisa é como é que você vai usar aquele conhecimento. Uma coisa é você usar o seu conhecimento que você tem de uma forma correta, você usa para você, para o seu benefício, para o benefício de outros. E a outra forma é você usar todo aquele conhecimento para você se promover em algo. Aí é diferente, né? É isso que a Bíblia ela fala que não é correto um cristão fazer. Mas se você tem um conhecimento, gosta de alguns assuntos, né? E você quer usar aquilo para ajudar outros, é o que a Bíblia fala que devemos fazer. Para levar ao conhecimento da verdade absoluta. Isso mesmo. Para ter mais exatidão.
E o que você trouxe atenção é verdade. Se você pega a Associação Torre de Vigia, né? Testemunho de Jeová, ela está onde ela está, por quê? Porque ela foi atrás desse conhecimento, não ficou ali no leitinho, ou na tradição de homens, né? Ah, meu avô acreditava nisso, depois passou para o meu pai, aí meu pai passou para mim e eu passo para o meu filho. Ah, mas você sabe a origem disso? Não, nunca parei para pensar, né? E Por nem me exemplo, interessa. não me interessa, na minha biblioteca, por exemplo, se a gente pega aquela enciclopédia da Perspicaz, meu, que ferramenta é essa que a associação produziu? Os 3 volumes Perspicaz, ali para ajudar a gente em alguns assuntos mais específicos, mais polêmicos. Né? Então é importante isso, né? Como estudantes, o próprio nome fala, né? Como estudantes da Bíblia, a gente tem que ter esse afinco pelo conhecimento, né? E não tem como dissociar os estudos acadêmicos da Bíblia, como eu mencionei aí, né? Exato. Histórico, arqueológico, científico, né? Exato. Porque como é que a gente vai ajudar uma pessoa que ela é cética ou até... Você não vai conseguir já falar diretamente da Bíblia porque é uma coisa que ela não acredita. Você tem que partir para o lado científico. Você tem que adaptar, que nem Paulo fazia, ele adaptava as pessoas, né? Próxima pergunta. Já que ficou bem esclarecido, né, as bases do seu raciocínio, Jonathan, como é que podemos relacionar isso, então, com as bases da cruz, né? Muitos falam assim, não tem tanta assim, importância saber a respeito do formato da cruz, né, coisa e tal, mas por que isso tem tudo a ver, na verdade? Que nem você falou na questão aí, você deu um exemplo bem prático, né, sobre céticos, né? Você tem que trazer, às vezes, provas mais concretas, né? Então, apesar de todo o esforço de apoio acadêmico, né? Será que todas as pesquisas da Torre de Vigia são autênticas, né? Visto que ela está, até afirmei aqui que ela está num grau acima, né, da média, né, em relação às outras religiões, do meu ponto de vista, em direção à verdade absoluta, mas será que todas, né, todas as fontes de pesquisa estão corretas, né? Eu poderia fazer algumas observações, mas vamos nos concentrar sobre a relação do deus Tammuz com a cruz, né, que é a mais conhecida, tá? A Torre de Vigia se baseia no erudito em grego William Vine, né? Tem o dicionário, o famoso dicionário Vine, né? Eu tenho aqui em casa. Eu tenho também aqui. Que era um membro da igreja de origem anglicana. E Vine, ele não era nenhum historiador ou arqueólogo, mas em 1940, ele faz uma declaração um tanto polêmica e extremamente reduzida, de que a cruz foi usada como símbolo do deus Tammuz, tendo a forma do místico tal, a letra inicial de seu nome. Eu já conversei com muitas testemunhas de Jeová, e quando se fala sobre a cruz como um símbolo pagão, né? Logo dizem que a cruz se origina do T de Tammuz. Vou mandar passar aqui o slide, né? Então, a sentinela do 15/3, né? Na página 188 de 1973, diz que Tammuz era representado pela primeira letra do seu nome, que é o antigo Tal, uma cruz. Então, vemos uma confirmação anos depois, né? Do lançamento aí do dicionário Vine, né? Isso é bem curioso, pois originalmente o nome desse deus era com a letra D, do Muzid. E tanto em acadiano como em sumério, a escrita cuneiforme nada tem a ver com o formato de T ou cruz, né? Então, não tem fundamento essa declaração especificamente. Agora, como você mesmo deu o exemplo, né? Se você, testemunho de Jeová, estiver diante de um estudante ou diante de um morador no trabalho de pregação,
O que você responderia se a pessoa perguntasse, esse cético, ou esse estudioso universitário, né? De onde Vine tirou essa afirmação de que a cruz é o símbolo de Tammuz por causa da sua letra T de seu nome? Qual achado arqueológico ou texto da antiguidade ele baseia essa alegação? O que você, testemunha de Jeová, responderia? Provavelmente, como de praxe, né? A testemunha de Jeová, ela iria responder: vou pesquisar e depois lhe trago a resposta. Aí a TJ iria pesquisar na biblioteca JW, em publicações e etc., e não iria encontrar em nenhum lugar uma prova arqueológica ou escritos da antiguidade que Tammuz era representado pela primeira letra de seu nome, ou até mesmo que a cruz foi algum dia símbolo dele. Não vai encontrar em nenhum lugar. Aí a testemunha de Jeová tem duas opções nesse caso. Ou ele volta para o estudante ou morador e diz vergonhosamente que não encontrou nenhuma prova arqueológica ou escrito da antiguidade, ou antes disso, em última instância, ela faria uma pesquisa fora dos estudos da Torre de Vigia para levar uma prova. Puxa, que dilema, não é mesmo? O que você faria? Não era você que dizia que já tem tudo que precisa nas pesquisas da Torre de Vigia? Então, nesse caso, vemos que a Torre de Vigia não usou nenhum dos três aspectos para se provar algo. Aqueles três aspectos que eu falei lá, né? Vemos apenas um membro da cristandade que não é nem historiador ou arqueólogo, portanto, o argumento da autoridade já cai por terra, fazendo uma afirmação sem mostrar nenhuma evidência em manuscritos antigos e nem na arqueologia. E nós vemos aí a testemunha de Jeová repetindo que nem papagaio, que a Torre de Vigia possui tudo que precisa sobre o assunto da cruz. E dizem até que o meu livro é desnecessário. Isso, no mínimo, é por ignorância. E para a informação, para a pessoa que pensa dessa forma, bem provavelmente Vine se baseou nas declarações de Alexander Hislop em As Duas Babilônias, ou o culto papal provou ser culto de Nimrod e sua esposa, de 1853, e houve uma atualização em 1858. Ou seja, quase um século antes das declarações de Vine. Então, vamos ver aqui o que ele diz aí, né? Esse é Alexander Hislop, tá? Aquilo que hoje é chamado de cruz cristã não era originalmente nenhum emblema cristão, mas era o místico tal dos caldeus e egípcios, a verdadeira forma original da letra T, a inicial do nome de Tammuz, que em hebraico é radicalmente igual ao antigo caldeu, como encontrada nas moedas. Percebemos que não é apresentado nada em seu livro, a não ser essa tentativa de associação entre os formatos das letras nos idiomas citados, que não provam nada. Isso prova alguma coisa? Não prova nada. Agora, vejamos algo curioso, o que diz a Despertai, número 2, de 2017, páginas 14 e 15. Nenhuma parte da Bíblia fala que os primeiros cristãos usavam a cruz para adorar a Deus, ou que ela era um símbolo do cristianismo. Na verdade, eram os romanos que usavam o desenho da cruz para representar os deuses deles. Olha só. Observamos aí uma nova fonte de pesquisa acadêmica, apesar de não a citar, né? E é o que eu defendo, até mesmo antes da revista ser lançada. Em meu blog, e mais tarde em meu livro, sempre defendi que a cruz é a representação rústica de um Deus de braços abertos.
não é exatamente o que a Despertai diz, né? Mas, implicitamente, podemos deduzir isso. Vemos que não tem nada a ver com a letra T de Tammuz. Nem foi mencionado aí, né? É o corpo de um Deus. Ou melhor, um avatar ou receptáculo da manifestação dos deuses. Portanto, essa mentalidade fechada e exclusivista só prejudica a busca pela verdade. Não estou afirmando categoricamente que meu livro contém a verdade absoluta sobre o assunto, até porque está necessitando de uma nova edição, né, para pequenos reparos, mas que contém informações importantes que vão fortificar e acrescentar ainda mais a crença de que a cruz é um símbolo terrível do paganismo e que o verdadeiro cristianismo nada tem a ver com tal idolatria. E ancoradas com provas arqueológicas, citações de inúmeros manuscritos da antiguidade e de teses de autoridades especialistas no assunto, trazendo veracidade às minhas alegações. Obrigado, Jonathan, por esclarecer esses pontos importantes, né? Então, aqui, em resumo, não está para substituir nada, né? Mas sim agregar mais conhecimento, mais informações para o assunto. E quanto mais informações tivermos para defender a nossa fé, no que acreditamos, eu acho que a gente tem que ficar grato com isso, né? Desde que, obviamente, que nem você trouxe atenção, tenha realmente fundamento, embasamento, né? Isso é importante. A próxima pergunta que eu gostaria de fazer, Jonas, é o seguinte: o que tem mais especial em seu livro que outros talvez não tenham, principalmente relacionado nesse assunto, né? Sobre a cruz, o símbolo, a origem e tal. A diferença do meu livro para os outros livros sobre o tema? Exatamente. Eu diria que meu livro vai diretamente ao ponto, né? Eu não fico rodeando o mundo e explicando os mais variados significados da cruz em cada civilização. Em geral, a cruz tem a ver com corpos celestes que representavam os deuses, né? O sol, por exemplo. Vida e morte, com fertilidade e sexo, com a árvore da vida e a árvore da morte, que seria a árvore do conhecimento, né? Com poder sobre a vida, com imortalidade, com a ressurreição e vitória sobre qualquer inimigo, inclusive a morte, com apaziguamento e imobilização ou inatividade de um ser. Quem a possui é uma arma poderosa que pode ser usada com vários propósitos. É o avatar dos deuses, um tipo de portal entre o mundo físico e o espiritual. Eu não fico filosofando sobre esses significados em meu livro, o que não seria ruim. Pelo contrário, seria até interessante, mas iria tirar o foco da mensagem. O que eu provo em meu livro é que a igreja plagiou o culto funeral imperial romano, adaptou esse culto ao cristianismo. Até consigo fazer a relação desse culto imperial com o culto funeral das antigas civilizações, como a antiga Babilônia, e até com o culto a Tammuz, já que, né, estávamos falando de Tammuz, né? Que originalmente, como indicam algumas pesquisas, né, Tammuz era um rei que foi deificado após a sua morte. E possivelmente um sofá foi montado para o deus, no qual se deitava a imagem dele, né? E seu corpo parece ter sido simbolizado com um conjunto de matéria vegetal, mel e uma variedade de outros alimentos, como um boneco. O que o historiador de Roma, Apiano, relata é algo bem parecido com o que foi feito com Júlio César, ali em seu funeral, né? Onde deitaram o seu corpo num esquife e fizeram um boneco de cera que o representava com as facadas que recebeu. E o povo romano chorou e se derrubou em prantos em seu funeral. Em Ezequiel capítulo 8, versículos 13 e 14, vemos que essa prática de chorar por um rei deificado
faraó, imperador ou governante, era algo detestável para Jeová, né? Mas direciona o que realmente estava acontecendo naquela época. Ou seja, o culto imperial romano, época em que surgiu o cristianismo, para o assunto ser mais centrado. Um outro exemplo que eu dou para entender melhor, né, é que os deuses trinos, eles remontam desde a antiga Babilônia, né, Egito, etc. Mas na época da igreja primitiva, existia a tríade capitolina, que eram os 3 principais deuses de Roma. Então, se eu fosse falar sobre a influência pagã que serviu de base para a doutrina da Trindade, eu falaria especificamente sobre a tríade capitolina romana e não na tríade hindu, por exemplo. Então, o que eu peço a todos que lerem meu livro é que façam uma reflexão e tentem enxergar o que está implícito no texto. Só assim você irá notar o quanto esse assunto é importante, porque irá expandir para as outras áreas. E notará que a cruz é o princípio de tudo. É a contraparte principal do opositor e caluniador. Você gosta de refutar a Trindade? Você gosta dele, de refutar a Trindade? A Trindade acho que é um dos assuntos centrais da cristandade, né? Onde eles alegam que é cristã. E eu acho que é uma das principais, assim, doutrinas que devem ser combatidas, porque ela já fere diretamente a personalidade, a pessoa de Deus, né? E Deus é o foco de tudo, né? Se você não souber quem é o Deus, as demais coisas, com certeza, você não vai ficar sabendo o que é, né? Ou o que deixa de ser, né? Mas inclusive, saiba... eu tenho... Pode falar. Pode falar, desculpa. Pode falar. Inclusive, você tem o quê? Eu, falando a respeito de livros, a apresentação de livros, eu também tenho um livro onde eu falo a respeito disso. Né? Obviamente não com tanta técnica, tanta erudição, né, que nem tu, mas eu me esforcei em ter bastante embasamento nessa produção também. Você está sendo modesto. Específico a respeito... Isso é muito bom. De Trindade, né? Mas o foco ali é a respeito da Trindade, a origem. Fala a respeito das tríades, né, que existem, né, sim, na casa do hinduísmo também, até hoje. Enfim. Mas saiba, continuando, né, que a Trindade só foi introduzida séculos depois no cristianismo. Século depois da cruz. Então, a cruz, ela é anterior à Trindade, né? Então, ela é o princípio de tudo. Então, por isso que existe essa importância. Por que eles introduziram primeiro a cruz e não a Trindade, né? São detalhes que podem fazer diferenças para outros aspectos de uma religião, né? É o famoso sincretismo. Ele não substitui aquela religião mais antiga, ele vai agregando fundamentos, símbolos, né? Alguns cultos, de maneira devagarinho, né? E se você me der a oportunidade aqui, ó, eu vou falar sobre isso, é super interessante. Mas vou deixar só no ar. Tá, joia. Tá? Tá, joia. Vamos lá. Próxima pergunta, partindo um pouquinho mais agora para a questão da língua, principalmente a língua grega, né? O que você poderia falar um pouquinho para nós sobre as palavras em grego, tanto stauros, como silon, né? Silon, em grego, e posteriormente depois a palavra cruz, que seria em latim, né? Então, stauros e silon, em grego, depois cruz em latim. Elas representam um instrumento de cruciforme, né? Atravessado. Vamos lá. Primeiramente, eu vou lhe dar uma resposta técnica, tá? O texto mais antigo que diz explicitamente de que a palavra grega stauros é também um instrumento cruciforme é a suposta carta de Barnabé, ou seja, um escrito cristão apócrifo feito ali por volta do ano 135 depois de Cristo. Depois disso temos Justino de Roma, que também é um cristão
e escreveu por volta do ano 150 depois de Cristo para o Senado romano. E o escrito não cristão, mais antigo, que diz de forma explícita que Stauros também possui um formato cruciforme, é Artemidoros de Éfeso, por volta ali também do ano 150 depois de Cristo. Antes dessas datas, não há indícios que a palavra Stauros era usada para a cruz. Isso é um fato. Mas, ao meu ver, era possível usá-la para a cruz como instrumento. Por quê? Porque Stauros eram estacas usadas para edificações de estruturas, como, por exemplo, paliçadas, que são estacas afiadas e afixadas no solo, formando uma cerca contra os inimigos. E quando olhamos um condenado por crucificação, vemos ali um inimigo cercado e afixado numa estrutura fincada no chão, formada por estacas, dando sustentação a esse corpo, e com uma estaca afiada ao centro, adentrando o seu corpo. Esse tipo de execução humilhante era um tipo de proteção para a comunidade e ao império na época, que fazia o possível infrator pensar duas vezes antes de cometer algum delito. Em outras palavras, tinha o mesmo objetivo de uma paliçada, uma estrutura feita de paus para a proteção contra os inimigos. Essa é uma explicação bem plausível, porque como esse termo também foi aplicado a esse tipo de formato, ou seja, a cruz? Como poderia Justino de Roma aplicar Stauros à cruz, já que sua carta era endereçada ao imperador, ao Senado e ao povo romano, se esse termo não significasse também uma cruz? Não faria sentido aos endereçados. Portanto, é um fato que teve algum motivo para que Stauros também passasse a significar cruz, ou que sempre foi possível que tal palavra pudesse ser aplicada à cruz como instrumento. E não como cruzamento, só para deixar claro, tá? Já a palavra latina cruxi, eu vi que nos seus vídeos, você falava cruz em latim, É difícil pronunciar, O correto é cruxi. Cruxi. Essa palavra cruxi, ela foi usada para a cruz já na época de Jesus. Olha só que interessante. Sêneca usou, de forma explícita para a cruz. Mas tenho conhecimento de que Plautus, por volta do ano 200 a.C., ele já usava a palavra cruxi como um xingamento obsceno, desejando que a pessoa fosse estuprada, o que provavelmente poderia remeter à crucificação ou um simples empalamento. Então, acredito que foram os romanos que inventaram a crucificação na época da República. No entanto, são apenas suposições, tá? Não tenho provas explícitas na arqueologia e em manuscritos antigos antes de Sêneca. Agora, a palavra grega psilon é a pedra no sapato da cristandade. Porque essa palavra, ela nunca foi usada de forma direta ou indireta para a cruz antes do ano 100 depois de Cristo. Mas para estaca, ela foi usada amplamente, inclusive no contexto bíblico e judaico. Portanto, minha tese é que os escritores do Novo Testamento usaram justamente essa palavra para sabermos exatamente que tipo de instrumento foi usado na execução de Jesus.
Ou seja, xilon é o que dita o que significa estauros, uma única estaca e não uma cruz. Ok, Jonathan? Acho que ficou bem explicado essa questão gramatical dessas palavras que eram usadas, né, no passado. É um desenvolvimento aí, né, de transliteração com o passar do tempo, né? Ela pode se modificar e se tornar um significado que, popularmente, de maneira errada, acha-se que aquilo ali seria a base ou a origem, né, de determinada palavra, e de fato não é, né? Ela representava totalmente uma coisa totalmente diferente na época. Então ela vai se adaptando à cultura e levando muitas vezes ao erro de algumas questões, inclusive aí o formato, talvez, de um objeto, né? Muito bem. Próxima pergunta, Jonathan. Muitos defensores da cruz, né, tradicional aí, da Igreja da Cristandade, ele usa alguns textos para provar que, de fato, Jesus morreu numa cruz, né, no objeto cruzado. Por exemplo, ali em Mateus 27, 37, fala que a placa foi colocada acima da cabeça de Jesus e não sobre as mãos de Jesus. Então eles falam assim, já que está sobre a cabeça, ele tinha que estar com os braços abertos, então ele está numa cruz, né? Como é que a gente pode, de fato, entender esse texto, né? Isso prova que Jesus morreu numa cruz de braços abertos? Bom, esse argumento de que não está escrito que a placa está sobre as mãos de Jesus, né, é apenas uma inferência sugestiva, né? A questão é, mesmo que Mateus não relatou especificamente que a placa estaria sobre as mãos de Jesus, a placa continua acima da cabeça ou não? Sim, continua. A cabeça é a principal referência no texto bíblico, né? No contexto. Por exemplo, o próprio Mateus, no capítulo 8, versículo 20, ele não disse que Jesus não tinha um lugar para descansar ou deitar o seu corpo, mas disse que Jesus não tinha onde deitar a sua cabeça. Essa é uma prova que a cabeça é a principal referência. Por outro lado, Mateus não foi testemunho ocular da execução de Jesus, mas João foi. Em João capítulo 19, versículo 19, ele diz que a placa estava sobre ou em cima do estauros. A palavra grega ali usada é ep, que significa sobre ou em cima, né? Segundo os melhores léxicos e muitas traduções da Bíblia, inclusive a Bíblia de Jerusalém e a Almeida Revista e Corrigida. Apesar de a tradução do Novo Mundo não traduzir dessa forma, né? A The Kingdom Interlinear Translation, né, feita pela Torre de Vigia, traduz a palavra grega ep por apon, ou seja, sobre. Então surge a pergunta. A placa estava sobre o estauros, segundo João, ou sobre a cabeça, segundo Mateus? Tá vendo que eu já tô mudando a pergunta, né? Uhum. Eles falam sobre as mãos ou sobre a cabeça. Eu já estou perguntando, né? Mas estava sobre o estauros ou estava sobre a cabeça? Então, se o defensor da cruz responder que tanto faz, né? Pois a placa continua sobre a cabeça, então uma testemunha de Jeová também pode responder a questão dele, né? Que tanto faz, pois também a placa continua sobre a cabeça. Deu para entender esse raciocínio? Sim, deu sim. De qualquer forma, tem um objeto, não digo um objeto, né, mas um aspecto do corpo que é o principal, o central, que é a cabeça, que é a parte principal do corpo. Exato. Né? Bom, mas eu não defendo que Jesus foi pregado de acordo com as ilustrações da Torre de Vigia, né? Mas em meu livro eu mostro Jesus pregado de uma forma diferente e muito coerente com os relatos bíblicos, né? Então nós vemos a imagem aí, né? Apesar de a placa não estar sobre o estauros, né? As mãos estão pregadas lateralmente ali no madeiro, né? As mãos, os punhos ou os pulsos, né? Que causaria um sufocamento, né? Depois que quebrasse as pernas do condenado, né?
Então, podemos observar aí na imagem, você pode dizer tranquilamente que a placa está sobre a cabeça, né? Está muito, muito próximo aí, né? Então, eu defendo mais essa forma aí. Por quê? Foi achado aí, né? Tem alguns achados arqueológicos de que os pés eram pregados lateralmente no madeiro principal. E por que não as mãos, né? Então, eu acredito que as mãos foram pregadas lateralmente, né? Então, esse texto aí de Mateus, né? Que os defensores da cruz usam, está muito longe de ser uma prova de que Jesus foi pregado numa cruz. É interessante esse raciocínio, Jonathan, que até depois, na série que eu me esforcei em trazer atenção, com base no seu livro, eu usei um exemplo lá de uma criança que ela tá brincando de plantar bananeira, né? A criança vai lá, planta bananeira, você vai falar o quê? A criança ela está de cabeça para baixo. Você pode até dizer assim, ou de ponta cabeça. Dificilmente uma pessoa vai assim de automático vai dizer, a criança está de pernas para o alto. Pode-se usar? Pode. Mas é de praticamente automático. A criança está de cabeça para baixo, está de ponta cabeça. Por quê? A cabeça é o foco do corpo, né? É a referência principal, Exato. Ótimo exemplo. Faz uma alusão aí do que da situação. Bem. Próxima pergunta, Jonathan, é o seguinte, ó, quais são as diferenças, né, da tese que você usa, até mesmo para embasar as informações do seu livro, né, e talvez algumas que a Torre de Vigia ela usa também nos seus estudos, né, sobre esse mesmo assunto. Bom, as outras diferenças, né, na verdade eu sempre digo que os fins são os mesmos, né, o ensino é o mesmo, ou seja, que a cruz é um símbolo pagão idólatra e que Cristo morreu numa estaca, tá? Portanto, eu reitero que não há nada de apóstata, né? Como já explicado anteriormente. O ensino é o mesmo. Somente os meios que eu utilizo são diferentes, como já expliquei ali, até na questão de Tamuz, né? Além de tudo que já foi mencionado, eu defendo que Cristo morreu de acordo com os modos judaicos, pois os romanos respeitavam os costumes dos judeus, né? Já a Torre de Vigia, ela defende que Jesus morreu numa estaca aos modos romanos. E realmente os romanos também puniam os condenados em estacas. Inclusive encontrei provas arqueológicas e manuscritos antigos sobre esse fato. Mas acredito que Jesus morreu segundo a lei judaica. Eu tenho provas que os judeus no período intertestamentário, ou seja, no período entre os escritos do Antigo Testamento e Novo Testamento, interpretavam Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23, nos manuscritos do Mar Morto, que o condenado poderia ser pendurado vivo no madeiro. E, de fato, essas execuções se deu na dinastia dos Asmoneus, período em que Israel se tornou independente dos gregos, segundo Flávio Joséfo. Então, já debati sobre esse assunto com alguns, né? Se a lei diz que o condenado só poderia ser pendurado no madeiro se estivesse morto. Inclusive, esse texto de Deuteronômio, atualmente, ela traz formas diferentes de traduções, né? Vou colocar aqui no slide. Por exemplo, a Bíblia Nova Pastoral Católica diz o seguinte, ó. Se um homem tendo algum pecado que mereça a aplicação da norma que manda matá-lo, for morto pendurado numa árvore, ou madeiro, no caso, né? E temos também a Bíblia Peshitta, que é a versão aramaica do Antigo Testamento, né? Ela diz o seguinte, ó. Se um homem é culpado de um pecado de sentença de morte, será pendurado para ser executado de um madeiro para morrer. As Bíblias Tebe, que é a tradução econômica, né, e a Ave Maria, traduz de forma semelhante, deixando claro que o condenado era pendurado vivo no madeiro.
Mas pode ler o quanto quiser. A lei não exige tal morte antes de ser pendurado. Tanto é que Paulo relacionou a lei em Deuteronômio com a morte de Jesus na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Jesus foi feito maldito segundo a lei, mesmo tendo sido pendurado vivo no madeiro. Se isso é indiferente para Paulo, se está vivo ou se está morto, também é indiferente para mim. Ok, Donald. É importante esses raciocínios, né? Porque é aquela coisa, no final das contas não vai mudar nada. A verdade a respeito dos assuntos, os fundamentos, as provas, né? Então, tanto os dois estudos acabam, no final das contas, se encontrando e se harmonizando, pelo menos ali em grande parte das pesquisas, né? Nessa questão. Tudo bem. Eu estava até para fazer uma pergunta, só que agora acabou fugindo aqui da mente, mas seria uma pergunta. É que eu falo demais. Vamos ver se aparece novamente aqui. Tá. Puxa, mas seria uma pergunta bastante relevante, mas às vezes me dá esses brancos, assim, né? Às vezes eu tô com tanta informação na mente, o cérebro acaba descartando uma ou outra mas depois aparece. É que eu fico jogando muita informação aí, ó. E a gente tá prestando atenção, aí a gente para raciocinar, né? Aí você fica com aquela pergunta guardada, quando ele... Só que aí depois você para pensar no assunto que você talvez tá falando, que você não sabia ainda daquela informação, e você fica raciocinando naquilo ali e você acaba esquecendo. Bom, quem sabe você lembra aí. Mas lá vai vir. Vai. A próxima pergunta, né, que seria aqui a última pergunta, e eu acho também que seria a mais polêmica que você aborda no seu livro, e é muito difícil se abordar isso em outras, pelo menos eu nunca vi isso de uma maneira assim muito explícita em algum documentário, algum podcast falando a respeito disso, né? A história, ela mostra que esses instrumentos eram feitos para punição, também reverenciação de deuses e coisa e tal, só que eles também tinham um dispositivo. No seu livro você fala que era uma espécie de chifre, né? Serviria para um empalamento das partes íntimas do condenado. Então, no meio da cruz. Literalmente um estupro, né? Isso. Poderia explicar um pouquinho a respeito disso? E se praticamente todas as punições eram necessariamente usadas esse instrumento? Você pode falar para nós. Bom, para deixar claro, eu não sou o primeiro pesquisador que defende essa tese, né? E espero não ser o último. Temos alguns nomes célebres de nível acadêmico que expõem essa questão de forma muito clara, mas é ignorada, eu diria, de um modo surreal. Surreal porque é algo que me surpreende muito, né? Um verdadeiro absurdo. Não sei até que ponto pode ser por uma cegueira no sentido em que Paulo expôs ali em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ou por talvez medo de encarar a obscura realidade, ou até mesmo propositalmente, né, no intuito de não querer manchar a imagem do seu Cristo romano, né? Por exemplo, o arqueólogo Dr. Rodrigo Silva, que é da Igreja Adventista, ele cita um dos melhores arqueólogos do mundo, que é o Dr. Vassilios Tizáferis, em suas entrevistas sobre a crucificação, né? Então, vou colocar aqui no slide. O Dr. Tizáferis, em A Evidência Arqueológica da Crucificação, nas páginas 98 a 100, de 1985, ele diz o seguinte, ó. Para prolongar a agonia, os carrascos romanos inventaram 2 instrumentos que manteriam a vítima viva na cruz por longos períodos de tempo. Um deles, conhecido como cedil, era um pequeno assento preso à frente da cruz, mais ou menos na metade do caminho. Esse dispositivo forneceu algum apoio ao corpo da vítima e pode explicar a frase usada pelos romanos, sentar na cruz. Tanto Ireneu quanto Justino Mártir
descrevem a cruz de Jesus como tendo 5 extremidades, em vez de 4. O quinto foi provavelmente o cedile. Para aumentar o sofrimento da vítima, o cedile era pontiagudo, infligindo assim uma dor horrível. O Dr. Tisafres afirma que o cedil, ou seja, o assento era pontiagudo, infligindo uma dor horrível ao condenado. E não um pedaço de madeira tipo cadeirinha, como o Dr. Rodrigo Silva sugere. O que mais o Dr. Tisafres está afirmando aqui, né? Que eram os romanos que usavam a frase sentar na cruz. E de onde ele tirou isso? Do mesmo lugar que o PhD, historiador e professor Martin Hengel, em sua obra Crucificação no Mundo Antigo e a Loucura da Mensagem da Cruz, de 1977, tirou. Ou seja, tirou do filósofo estoico e um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano, que é Lúcio Sêneca, que inclusive viveu na época de Cristo. Sêneca é que usou em seus escritos o termo sentar na cruz, ou empalado numa estaca afiada em algumas traduções. Mas o Dr. Tisafres, ele não disse que apenas os romanos descreviam a cruz com um dispositivo pontiagudo, né, ao centro da cruz, para o condenado sentar-se. Mas também os pais da igreja. Ele cita ali Justino Mártir e Irineu de Leão, né? Só esqueceu de Tertuliano também, né? Mas o ponto é que não é apenas um romano isoladamente, um pesquisador, ou um judeu, um muçulmano, um ateu, ou algum outro pagão dizendo que Jesus foi estuprado numa cruz, mas sim os pais da igreja, os pilares da igreja católica, ortodoxa, evangélica, protestante, pentecostal, ou seja, de toda a cristandade que adoram um Jesus romano, um Jesus César. São os pais da igreja que estão afirmando isso. Outro exemplo, vou colocar aqui no slide, é o do Dr. Gunnar Samuelson, né, em sua tese Crucificação na Antiguidade, na página 191, sobre um dos maiores mestres da história da crucificação. Ele faz um comentário, né, que eu acabei de mencionar, que é o Dr. Martin Hengel, sobre esses escritos de Sêneca, né? Vamos ver o que ele falou aí. Esse texto contém vários problemas. Hengel usa a tradução da edição LOAB com algumas pequenas alterações e rotula o texto como uma referência à crucificação. No entanto, a tradução dada acima sugere que Sêneca implica tanto o empalamento em uma cruxi e uma suspensão não especificada em um patíbulo. A acuta cruxi deve ser uma haste afiada que, em combinação com o verbo sedere, indica uma empalação retal, uma empalação no reto, ou, em grosso modo, no ânus, como a do texto anterior. A sugestão de Hengel é que a característica afiada não pertence ao poste em si, ou seja, a estaca principal ali, né, que é enfincada no chão, mas a um pino que Hengel pensa que foi usado como assento para apoiar o corpo do crucificado. Um pino. Sua sugestão pode parecer um tanto surpreendente. Olha só o que Gunnar Samuelson diz aí, ó. Pois não há textos que mencionem qualquer assento de apoio em qualquer instrumento de suspensão. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, tá? Ele continua. Embora Lipsius
como vimos na introdução, mencione as 5 extremidades da cruxe, ele não usa o rótulo cedile, nem menciona o texto discutido, que é o de Sêneca. A origem do rótulo cedile, no sentido de dispositivo de assento em um instrumento de suspensão, é desconhecida do presente autor. A interpretação do presente texto é, portanto, incerta. Veja que o Dr. Gunnar Samuelson, ele disse que não há textos que mencionem qualquer assento de apoio em qualquer instrumento de suspensão. Então fica um tanto difícil de entender, Denis, uma declaração desse tipo, principalmente vindo de um teólogo cristão, onde mostra um total desconhecimento dos manuscritos antigos dos pais da igreja. O Dr. Gunnar Samuelson deveria saber que Lipsius empregou o termo 5 extremidades da cruxe justamente porque os pais da igreja inventaram o tal termo. Olha só, vou colocar aqui no slide. Ó. O pai da igreja, Irineu de Leão, e disse que a cruz possui 5 extremidades e que a estaca do meio é onde apoia o crucificado. Está lá em Contra Heresias. Justino de Roma, ou Justino Mártir, chamou a estaca que se ergue no meio e onde se apoia o crucificado de chifre saliente. Isso está lá em Diálogo com Trifão. E Tertuliano, além de usar o termo sedilis excesso, também o comparou a um chifre. Isso está lá em As Nações e Contra Marcião. Então, o próprio Gunnar Samuelson, ao dizer que a acuta cruxe deve ser uma haste afiada, que, em combinação com o verbo sedere, indica uma empalação retal, ele assume inconscientemente que a crucificação se tratava de um instrumento empalador. Toda a cristandade que acredita que Jesus foi crucificado tem que digerir essa terrível realidade obscura. Seu Deus, o seu Messias romano, foi violentamente estuprado até a morte por um Deus pagão. A revista católica Pergunta e Responderemos, número 351, página 31 de 1991, diz o seguinte, ó. Muitas vezes, acrescentava-se à trave vertical o corno, isto é, aí explica o que é, né? É um pedaço de madeira que era fixado ao poste vertical na altura do traseiro do réu, a fim de que aí se apoiasse e não morresse tão rapidamente vítima de asfixia. Então, o presbítero, né, Dom Estevão Bittencourt, que escreveu isso, ele foi diretor e redator desta primeira revista sobre apologética católica do Brasil. E um corno, que inclusive foi uma das expressões usadas por Tertuliano, é nada mais do que um chifre pontiagudo, né? Quando você diz que uma pessoa é chifre, ele é corno, né? Ele é o quê? Um chifrudo, não é isso? O popular então, corno, seria isso. Então, corno é um chifre pontiagudo. Não tem outra explicação. Mas essa compreensão de que a cruz era um instrumento empalador é muito mais antiga do que imaginamos. O teólogo alemão da Igreja Luterana Hermann Fulda, que inclusive é muito citado ali pela Torre de Vigia, né, diz o seguinte em seu livro Cruz e Crucificação, página 168 de 1878. No caso de pregar o condenado, como mostrado acima, ele teve que sentar-se montado em uma pequena estaca no centro da cruz para o seu alívio, na tentativa de afastar a terrível distensão do peso do seu corpo.
esse alívio de seu sofrimento também poderia arruiná-lo novamente, pois se deu a essa pequena estaca uma direção ligeiramente virada para cima, para perfurá-lo em uma ponta afiada, de modo a conectar com a crucificação uma espécie de empalamento e proporcionando um novo e indescritível tormento para o condenado nessa parte do corpo. Eu poderia mostrar, Denis, mais fontes e provas arqueológicas, né? Mas quem quiser saber mais sobre isso é só comprar o meu livro na Hotmart, né? De forma digital. E na forma física é só entrar em contato pelo WhatsApp ou por e-mail, né? Que ficarão disponíveis aí na descrição. Você vai colocar na descrição, né? O meu contato. E eu mesmo envio o livro pelos correios, né? E quem quiser debater o assunto de forma respeitável, estou também disponível, tá? Agora vamos fazer uma conexão interessante para o desfecho dessa conversa, Denis? Já passou de 1h30, né? Vamos lá. Vamos fazer uma conexão interessante aqui, ó. Essa é inédita, hein? Você não leu no meu livro isso aqui. Antes de você entrar, agora surgiu, na verdade, não era uma pergunta, era um comentário, né? Quando os textos falam, né? Fulano de tal foi pendurado no madeiro ou foi pendurado numa árvore. Essa expressão pendurar, a pessoa entende como se fosse um enforcado, né? A pessoa pendurou ele numa corda lá numa árvore e enforcou, mas não é isso, né? Pendurar, dentro de um contexto bíblico, se refere a pregar realmente a pessoa no madeiro ou numa árvore. Era isso que eu queria comentar, não era nem uma pergunta, era Sim. Era um comentário. Em João... Mas pode... Em João fala pregos, né? Então era bem provavelmente eram usados ali pregos, né? Muito bem. Mas vamos lá. Só para finalizar, né? O historiador romano Suetônio, ele diz que Júlio César recebia de seus adversários políticos o apelido de a Rainha da Bitínia. Você sabia disso, Denis? Não. O Júlio César... Ele recebeu o apelido de a Rainha da Bitínia. Rainha da Bitínia. Rainha, é. Isso porque existia boatos de que Júlio fazia o papel de mulher quando era jovem nas relações sexuais com o rei da Bitínia, Nicomedes IV. E isso era visto como vergonhoso, né? Humilhante, pois na Roma Antiga você até poderia ter atração pela pessoa do mesmo sexo, mas tinha que ser sempre o penetrador, o ativo, e nunca o passivo. Entendi. Não é novidade que os imperadores romanos tinham fama de um modo de vida lascívia, né? Eu vou colocar isso era comum na cultura daquela época, né? Isso. Entre romanos, gregos, entre soldados, né? Você poderia ter sexo ali com a pessoa, né? Por exemplo, se é homem, você poderia ter sexo com outro homem, mas você tinha que ser o penetrador. Você tinha que ser o ativo. Se você fosse o passivo, o recebedor, isso seria vergonhoso, porque você está fazendo o papel de mulher, entendeu? Entendi. Então, por isso se é que isso fazia alguma diferença, né? Porque para mim biblicamente é vergonhoso do mesmo jeito. É vergonhoso do mesmo jeito. Tanto de um jeito como do outro. Mas para eles não, né? Mas ok, né? A gente aqui está falando a respeito de cultura e história, né? Isso. Então vamos ver o que Suetônio diz ali, né? Em A Vida dos 12 Césares. Eu estou usando aqui a edição do Senado Federal de 2012, né? Na página 33. Diz o seguinte, ó. Finalmente, por ocasião do seu triunfo nas Gálias, os seus soldados, entre outras canções, com quem se divertiam ao acompanhar o carro do vencedor, chegaram a cantar até esses versos corriqueiríssimos. César subjugou as Gálias. Nicomedes subjugou César. César agora triunfa, porque subjugou as Gálias. Entretanto, Nicomedes, que subjugou César, não triunfa. Olha só que interessante.
Então, o Suetônio está falando ali de cânticos, né, cantado pelos soldados romanos, dizendo que César foi subjugado, né? Foi feito mulherzinha ali por Nicomedes. Mas eles estão dizendo que agora ele subjugou César, mas ele não triunfa. Quem triunfa, na verdade, é César, né? Dando uma resposta àqueles opositores políticos. Os pais da igreja interpretavam a mesma coisa sobre Jesus. Olha só que interessante. Que foi subjugado por Satanás e seus apoiadores, o estuprando em público numa cruz, mas que foi ressuscitado em glória, vencendo a morte e a humilhação, e que agora terá o poder de subjugar seus inimigos, e esses nunca mais triunfar. Percebe a relação entre Júlio César e Jesus? Como os pais da igreja interpretavam? Então percebemos que os adversários do verdadeiro cristianismo, eles queriam transformar Jesus num tipo de Messias romano, um Jesus bem parecido com os imperadores romanos, principalmente Júlio César, apesar de Júlio não ter sido um imperador, né, mas um governador poderoso. Isso não somente daria uma roupagem pagã, né, uma distorção do verdadeiro cristianismo para rejeitarem o verdadeiro Messias, como também seria uma jogada política entre Roma e Judéia. Os judeus, eles se rebelaram várias vezes contra os romanos, né? Então, uma sincretização, que é o que você estava falando, entre o culto imperial romano com a nova religião de origem judaica, que se expandia rapidamente ali pelo império, né? Ou seja, o cristianismo, que pregava o enterro praticamente do antigo judaísmo, seria bom para Roma. Uma verdadeira guerra cultural, que é o que vivemos hoje também, uma guerra cultural, né? Judeus que adoram um Jesus romano, um Jesus César, seria essencial para a domesticação. E vemos na história judeus helenistas, como, por exemplo, Fílon de Alexandria, e até mesmo Flávio Joséfo, que se auto-intitula também um fariseu, né? Indo para o lado de Roma, especificamente na guerra entre os romanos e os judeus. O nome hebraico de Joséfo, você sabe qual que era o nome dele, na verdade, em hebraico? Em hebraico, não. Yosef ben Matitiahu. Significa José, filho de Matias, né? Ele mudou o seu nome para Tito Flávio Joséfo. Não apenas um nome latino, mas um nome em honra da dinastia imperial romana, os Flavianos, que era Vespasiano, Tito e Domiciano. Quem cercou Jerusalém em 70, né? Uhum. Então, temos ali os envolvidos, Vespasiano, depois Tito, né? Isso é bíblico, né? Então, esse é um exemplo de um judeu que queria colaborar com Roma em troca de proteção, poder, prestígio e riquezas. Basicamente, ele era um traidor, né? Exatamente. E muitos especialistas no assunto, historiadores, dizem isso, que você acabou de dizer aí. E o pai historiador da igreja, Eusébio de Cesareia, disse que havia uma estátua de José em Roma. E por que um judeu teria uma estátua em sua homenagem em Roma? Porque os pais da igreja sempre usavam o nome de Joséfo em seus escritos como autoridade nos debates com os intelectuais pagãos, que eram críticos do cristianismo. Seria Joséfo um dos mentores da criação da cristandade que uniu o culto imperial romano ao cristianismo, revelando então o Messias romano?
Foi Flávio Joséfo e Fílon de Alexandria os responsáveis por helenizar o judaísmo e o cristianismo? Você sabia que o judeu Justo de Tiberíades escreveu uma história sobre a guerra na qual ele acusou Joséfo pelos problemas da Galileia, inclusive obrigando Flávio Joséfo a defender a sua própria conduta na obra autobiográfica Vida de Flávio Joséfo? Todas essas coisas serão destrinchadas em meu próximo livro. Agora, irei fazer uma dramaturgia, se você me permite, para concluir a nossa entrevista. Primeiramente, a versão romana sobre Júlio César. Pode ser? Pode ser. Boa. Vejam o que fizeram com o nosso Júlio César. Ele foi humilhado pelos seus adversários. O trataram como uma mulherzinha, como um penetrado. Foi traído por conspiradores do Senado romano. Até mesmo Brutus estava envolvido nessa traição. Mataram ele injustamente. Mas em nossa liturgia, em seu funeral, elevaremos sua imagem no troféu de vitória como Deus, que venceu a morte e a desgraça. E a sua ascensão aos céus foi gloriosa. Fizemos templos em seu nome, e é adorado por todo o Império Romano, o império mais poderoso que o mundo já viu. Ave César, nosso Deus protetor e salvador. E qual é a versão dos pais da igreja sobre Jesus? Veja o que fizeram com o nosso Jesus Cristo. Ele foi humilhado pelos seus adversários. O trataram como uma mulherzinha, como um penetrado na cruz. Foi traído por conspiradores do sinédrio judaico. Até mesmo Judas estava envolvido nessa traição. Mataram ele injustamente. Mas agora, nessa nossa liturgia, em seu funeral, elevaremos sua imagem no troféu de vitória como Deus, que venceu a morte e a desgraça, e sua ascensão aos céus foi gloriosa. Fizemos igrejas em seu nome, e é adorado por todo o Império Romano, o império mais poderoso que o mundo já viu. Salve Cristo, nosso Deus protetor e salvador. Rapaz, quando... Isso que é o que a gente comentou desde o começo, né? Se aprofundar dentro de um tema é importante por conta disso, né? Sabemos todas as raízes, os paralelos, né, de uma situação que se tornou uma outra, e isso nos ajuda a entender todo um contexto histórico, né, de uma determinada cultura, de uma determinada doutrina que uma religião tem. Então a gente vê que pegaram todo aquele processo, né, de profecias bíblicas, sadias, né, sagradas que ocorreriam com Cristo, e colocaram toda essa, a gente pode colocar dessa forma, essa lambança, né, enfiaram tanta coisa imoral no meio, né, tanta coisa repugnante, e transformaram nisso como se fosse algo cristão, né? Algo é bom você frisar isso, porque o diabo sabia das profecias desde o Antigo Testamento. Lá em Gênesis, né? 3,15 já tem a profecia do prometido Messias, né? Queria macetar a cabeça da serpente. Então, Satanás e seus demônios sabem muito bem das profecias bíblicas, né? E muito mais do que os judeus da época, né? Que escreviam lá. São seres super inteligentes. Então, eles se anteciparam, criaram tudo uma religião pagã ali, né? Envolvendo aí o Messias, o prometido, né? E aí aplicaram isso aos reis, aos imperadores, entendeu? Então, na hora que, quando chegou Jesus, né? Aí ele já tinha todos os meios para poder fundir o paganismo com o cristianismo, justamente para oprimir a verdade, né? Sobre o nosso Jesus Cristo, né? E coisas bem difamatórias, né? Bem sujas, né? Repugnantes, né? Bem imorais mesmo. Exatamente, imorais.
Então, eles adaptaram tudo que era de imoral para as nações, que já era uma cultura deles, uma religião deles, e adaptaram ao nosso Salvador, né? Então, Exato. e a Bíblia mesmo já predizia, já prevendo essas coisas, né? A famosa apostasia. Exato. Que iria acontecer, né? Jesus já tinha predito isso, os apóstolos já tinham predito isso, né? E no tempo certo, de fato, aconteceu mesmo. Né? A cruz aí é só um exemplo disso. Sim. Muito bem, Jonathan. Quero agradecer, viu, por toda a sua disposição, por doar um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento. Então, Jonathan, aqui é o autor da obra A Cruz, né? Um símbolo pagão no meio cristão. Vamos deixar mais contatos depois aqui na descrição do vídeo. Depois eu vou conversar com o Jonathan direitinho para a gente pôr direitinho o que é necessário pôr aqui para ter contato, né, com o Jonathan, quem desejar, para mais informações com respeito ao livro, ou alguma conversa, talvez, que você deseja ter diretamente com ele, né, sobre esse assunto, ou talvez outros assuntos. Então, vou deixar tudo no link da descrição também desse vídeo. E eu quero agradecer, tá, Jonathan, mais uma vez. Muito obrigado, tá, por você ter aceitado esse convite. Espero que possamos ter outra oportunidade também para conversar sobre outros assuntos, se possível também, se você desejar. O espaço aqui também vai estar sempre aberto, tá bom? Eu que agradeço. Foi uma excelente oportunidade de expor minhas ideias, né? Em trocar informações importantes, né? A gente vê, então, a gravidade do assunto e a gente pode ali se aprofundar um pouco, né? Mas quem quiser saber mais, como você mesmo falou, né? É só comprar o meu livro, ler o meu livro, que ali vai ter mais detalhes, né? E nos próximos livros aí que eu for lançar, né? Aí eu vou fazer essa junção, né? Começar a fazer aí a linha do tempo, né? A gente vê as origens da cristandade, né? Enfim, foi um grande prazer. Sou uma pessoa muito simpática, a gente conversou antes, né? E gostei muito da sua pessoa. Que Jeová continue abençoando aí os seus esforços aí e o seu canal. Jeová continue também abençoando o seu trabalho, né? O seu serviço na adoração pura dele, né? Juntamente com o seu. Obrigado, Jonathan. E também quero agradecer a todos, né, que acompanharam essa conversa conosco aqui, essa entrevista. Mais uma vez, quero convidar, né, para estar se inscrevendo aqui no nosso canal conosco, comente aqui conosco o que você achou dessa entrevista, dê o seu like para que essas informações atinjam mais pessoas. E eu espero que vocês também possam apreciar outros vídeos, outras entrevistas que iremos sempre estar postando aqui, se Jeová, então, nos permitir. Então, um abraço, Jonathan, um abraço para todos que acompanharam com nós. Então, aqui quem está encerrando, Denis Silva, do canal Perspicaz. Fique com Deus e até mais. Até mais.